Olá, pessoal, um bom dia para todos. Aqui quem vos fala é Geovaci Martins da Rocha. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021. Peço que dê o like ou dislike. Se ainda não fez a sua inscrição no canal, faça agora e aperte no sininho. E faça a opção todas para receber notificação do próximo vídeo. E me ajude a combater o obscurantismo, o falso moralismo, a mentira, tanto desse necrogoverno, como também dos líderes evangélicos que estão apoiando e levando seus fiéis ao fanatismo religioso, como se fosse Bolsonaro o Messias, usando o texto da Bíblia fora de contexto para apoiar a sua ideologia beligerante. O assunto que estarei trazendo hoje é: ex-paciente da Prevent Senior revela que médica alterou o prontuário para dar bomba de morfina e desligar os equipamentos. Quero trazer essa notícia e já fazer o meu comentário. Gente, quero trazer essa notícia que é um dos maiores escândalos durante essa pandemia envolvendo a Prevent Senior, Private Operadora de Saúde, que é uma prestadora de serviços privados na área da saúde, que é direcionada às pessoas da terceira idade. Portanto, o plano de saúde Prevent Senior é dedicado para pessoas na faixa etária a partir de 49 anos. E com a chegada da pandemia, a Prevent Senior aderiu ao protocolo de uso do kit Covid. Segundo o médico que depois na CPI da Covid, mais ou menos em maio de 2020, incentivada pelo governo de Bolsonaro, que é o maior propagador do kit Covid, junto ao seu gabinete paralelo e ao Ministério da Saúde. O caso Prevent Senior explodiu na CPI da Covid, com várias pessoas envolvidas neste caso, que foram convocados e alguns convidados para depor da CPI da Covid, que receberam da CPI, que recebeu um dossiê de responsabilidade de 12 médicos, sendo que 6 deles ainda trabalham na Prevent Senior e os demais foram demitidos, segundo seus advogados, reportaram na CNN. Segundo o representante de 12 médicos da Prevent Senior, a advogada Bruna Mendes Norato, em seu depoimento na CPI, afirmou que, ao buscar a proximidade com o Ministério da Saúde, em 2020, a diretoria da Prevent Senior foi informada que no governo federal havia médicos fazendo assessoria totalmente alinhados aos interesses do Ministério da Economia, o chamado gabinete paralelo do presidente Jair Bolsonaro. A advogada Norato denunciou tantas práticas criminosas que todas as evidências indicam
que a Prevent Senior é palco de uma experiência macabra e antiética, digna de um laboratório de horrores. E digo mais, ainda que pode até ser comparado aos experimentos cruéis do nazista Josef Mengele em Auschwitz, na Alemanha. Vejamos o vídeo do depoimento do sobrevivente da Prevent Senior. Foi através de uma médica por telemedicina, quando eu estava com os primeiros sintomas do Covid, ou seja, febre e dor no corpo. Isso foi no dia 24 de dezembro, os primeiros sintomas. No dia 25, eu, em contato com o aplicativo que a Prevent Senior tinha disponibilizado, da teleconsulta, eu fiz uma consulta com essa médica que durou menos de 10 minutos, no qual eu relatei que eu estava com febre e dor no corpo. Ela disse então que mandaria algum medicamento para a minha residência, que quando eu recebi, verifiquei que era hidroxicloroquina, ivermectina e todo aquele chamado kit Covid. Foi enviado por um motoboy. Comecei a tomar, não tinha o que contestar, eu estava sendo orientado por uma médica. Comecei a tomar, o tratamento duraria 5 dias. Acontece que eu não melhorei, eu piorei. Eu tive que ir para um pronto-socorro da Prevent Senior e fiz lá novamente um exame de PCR, que saiu o resultado na hora, confirmou deu positivo, e também foi confirmado que eu estava com pneumonia bacteriana, só que avançada já. Eu acredito, senador, que um atendimento pronto, imediato, no primeiro dia, talvez, eu não sou médico, o doutor aqui pode confirmar, talvez a minha pneumonia tivesse sido combatida mais eficientemente. Bom, eu fui imediatamente internado e entubado. Esse período de UTI durou praticamente mais ou menos uns 30 dias, quando uma das minhas filhas recebe um telefonema de uma doutora Daniela de Aguiar Moreira da Silva, comunicando que eu passaria a ter os cuidados paliativos. Ou seja, eu sairia da UTI, iria para um chamado leito híbrido e lá teria, segundo as palavras da doutora Daniela, maior dignidade e conforto, e meu óbito ocorreria em poucos dias. Eu seria ministrado em mim uma bomba de morfina e todos os meus equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados. Inclusive, se eu tivesse alguma parada cardíaca, teria recomendação para não haver reanimação. Bom, felizmente, minha filha não concordou por telefone. Isso se deu por volta do meio-dia, esse telefonema. Não estava satisfeito com o atendimento da Prevent Senior. Por qual motivo o senhor ainda é beneficiário dela? Não, eu sempre estive satisfeito com o meu plano de saúde, Prevent Senior, nesses 8 anos que eu sou, inclusive, associado e ainda estou utilizando. Eu não tenho queixas contra a estrutura do plano. Minha queixa é em relação à política que foi imposta nessa pandemia, essa política, desculpe, senador, essa política criminosa que eu quase fui vítima fatal. A CPI jogou luz para um fato que eu jamais pudesse imaginar que eu iria presenciar. Um hospital chegar ao ponto de determinar prazo de permanência em UTI
e depois deixar esses pacientes à própria sorte com tratamento paliativo, isso é crime de homicídio qualificado com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Isso está lá no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, que é crime hediondo. E para quem sobreviveu, como o senhor que está aqui, isso é um crime de homicídio qualificado por esse recurso que torna impossível a defesa da vítima, na forma tentada, porque não se consumou por circunstâncias alheias à vontade deles. E é necessário, e eu faço um apelo, para que essa comissão parlamentar de inquérito, efetivamente, atribua a responsabilidade, não só do presidente da República, mas quem de qualquer forma tenha concorrido para a prática de todos esses crimes. Qual é a sua avaliação sobre o tratamento precoce, sobre a campanha promovida que acabamos de ver pelo presidente da República para defendê-lo? Por favor. A minha avaliação é seguir as evidências científicas e que, até o momento, não há nenhuma evidência científica disso e, muito pelo contrário, né? Os estudos até agora só sugerem que todas essas drogas não funcionam. Doutor Walter, de que maneira a Prevent Senior pressionava, por favor, novamente, os profissionais de saúde a cumprirem a indicação de tratamento precoce aos seus beneficiários? De que maneira? Que maneira? Então, toda essa questão da cobrança, de saber os números, vinha uma hierarquia de cima para baixo. Eles tinham a contagem a contagem dos kits que eram feitos, então eles sabiam. Eu fui pego nessa, né? Um dia que eu deixei de prescrever, eles perceberam. Então, se alguém saísse da linha, essa pessoa seria cobrada. Olha, você tem que prescrever, você tem que prescrever. E, então, as pessoas tinham que prescrever. Além de Vossa Senhoria, muitos foram demitidos. Demitidos, eu acho que não, mas por que não? Porque quem é que se atrevia a não prescrever? Então, assim, foram poucos que se atreveram a não prescrever. Então, foram poucos demitidos. As pessoas faziam a mesma conduta que eu tomava. Você orientava expressamente o paciente para não tomar, mas entregava o kit. Não prescrevia, rua. Oi? Não prescrevia, rua. Demissão. Basicamente sim. Prescreveu o kit Covid e fui repreendido por isso. Também começaram com um modelo que já vinha sendo aplicado em outras unidades, que eles chamam de acolhimento, mas que é um modelo que talvez até possa ser aplicado em outras instituições, desde que seja feito da forma correta, mas que definitivamente não era feito da forma correta na Prevent, era bastante irregular. E a minha rejeição a esse modelo também, tive algumas reclamações, por causa disso, algumas indisposições com a equipe de enfermagem ou de administrativos, e acho que todos esses fatores se somaram e acabaram culminando na minha... E eu, até por perceber tudo isso também, eu já estava conseguindo finalmente outro lugar para trabalhar, e eu já estava planejando pedir demissão, e não sei se isso interferiu também, e perceberam tudo isso, já tinha essa questão da minha rejeição ao modelo, e acho que isso foi o que culminou com a minha demissão. De tudo isso que aqui foi colocado, doutor Walter, quando foi exatamente que a Prevent Senior, o senhor lembra, se for possível, definiu que iria adotar a hidroxicloroquina como tratamento, como rotina dos seus tratamentos? Eu não me lembro exatamente se foi no final de março do ano passado ou começo de abril, mas eles instituíram um protocolo, né, institucional, e daí iniciou a determinação para que a gente prescrevesse essa medicação. E não lembro se foi exatamente, ou pouco depois, os kits com a medicação começaram a ser disponibilizados, colocados no consultório. A pergunta era obrigatório? Sim, era obrigatório. Havia autonomia do médico? Não, definitivamente não. Não havia autonomia. Essa questão da autonomia médica é uma questão relativamente antiga na Prevent. Essa é uma coisa que não surgiu só com a pandemia. Como já ficou claro aqui a questão de como funcionava a hierarquia rígida na Prevent, que era um ambiente hostil, com a questão de lealdade e obediência, que de fato era um termo que, como foi citado aqui, ele já tinha algum tempo que não era utilizado, mas essa cultura permaneceu. Até porque eles pararam de usar esse tema, porque houve alguns processos que eles tomaram por causa disso, por estarem usando isso, e era curioso, assim, a hierarquia era muito rígida, então a autonomia na Prevent desde sempre. Eu fui bombeiro militar por 4 meses, experimentei militarismo, fui policial civil por 10 anos. Não havia nessas instituições, mesmo na instituição militar, uma hierarquia tão rígida quanto acontecia na Prevent.
A hierarquia era muito rígida, então a autonomia na Prevent desde sempre. Eu fui bombeiro militar por 4 meses, experimentei militarismo, fui policial civil por 10 anos. Não havia nessas instituições, mesmo na instituição militar, uma hierarquia tão rígida quanto acontecia na Prevent, que era, às vezes, muitas vezes, uma hierarquia que era baseada, às vezes, até em assédio moral. Então, você se voltar contra qualquer orientação do seu superior significaria em represálias importantes, talvez perder o seu trabalho. Então, a gente vivia num ambiente assim que todas as pessoas ficavam muito receosas de contrariar qualquer orientação. O hino também cantava o hino? Houve um hino também. Existiam, os chefes de plantão basicamente se chamavam, durante um bom tempo, como guardiões. E esses chefes de plantão tinham reuniões que às vezes eram mensais e tinha esse hino para poder cantar. E eu participei uma única vez. O senhor sabe da letra, o hino? Não sei. Vamos ver se é esse. Como é que era, quais eram os momentos que era entoado o hino, doutor Walter? Então, nas reuniões, normalmente, dos guardiões, mas eu participei de uma única reunião. Perfeito. E nessa reunião a gente teve que ficar de pé e colocar a mão no peito e... Colocar a mão no peito. Sim, e cantar. Cumprir lealdade e obediência. E cantar esse hino. Sim, senhor. Tinha EPI de sobra, estava tudo muito adequado lá, de fato, depois na Prevent. Mas o que aconteceu no início, por exemplo, um caso que eu tive é exemplar. Já tinha estourado um surto de Covid numa das unidades. Eu cheguei para trabalhar na unidade e já estava alguns colegas já indo em intubação. Eu fiquei com medo da doença. Falei, vou pegar uma máscara, coloquei uma máscara N95 e fui trabalhar com a máscara N95 no consultório. A coordenadora entrou no consultório e falou, você precisa tirar a máscara. Eu falei, mas como eu vou tirar a máscara? É para minha proteção, eu não posso ficar sem máscara. Não, você precisa tirar a máscara. Eu falei, mas eu já estou com a máscara, já peguei. Não pode, porque vai assustar os pacientes. Então, assim, a falta de autonomia é tanta que você não tem autonomia para proteger a sua própria vida. Então, o que vale é manter a engrenagem da empresa girando. Se aquilo ali atrapalhar de alguma forma o jogo, a sua vida pouco importa. E que a gente tivesse um negócio, que a gente fosse amigo, isso é uma ameaça independente disso. E é uma tentativa de intimidação, uma tentativa de me silenciar. De você ficar quieto, vai lá e não fala com a imprensa, fala que isso é mentira. E que eles continuam fazendo até hoje. Eles continuam tentando me pegar para me silenciar de qualquer forma. Eles continuam com a mesma política. E ele cumpre parte das ameaças que ele faz. Esse áudio é um pouco mais longo, esse áudio tem 20 minutos, na verdade, mas que esses talvez sejam os pontos principais, mas esse áudio que está à disposição, mas tem as ameaças muito claras. E ele já cumpriu parte dessas ameaças. Ele fala que vai acabar com a minha carreira profissional e, inclusive, estava espalhando na Prevent para colocar medo nos outros médicos que se alguém tentasse fazer como eu, perderia o CRM, porque eu ia perder o meu CRM. E ele falou de denunciação caluniosa, mas ele fez uma denunciação caluniosa contra mim no CREMESP, dizendo que eu acessei o prontuário do Anthony Wong, que eu teria divulgado informações do Anthony Wong, depois dessa reportagem que a gente participou para a Globo News. Ele levou ao CREMESP um processo dizendo que eu acessei e violei o prontuário. No entanto,
Depois que foi feita a revisão de quem acessou o prontuário do Antônio Wong, o meu acesso não consta entre os médicos que acessou, e ele diz que em ligação eu teria admitido que acessei o prontuário do Antônio Wong, que é essa ligação que os senhores estão ouvindo, ela tem até outros trechos a mais, mas em nenhum momento eu falo que eu acessei o prontuário do Antônio Wong. Então ele mente dizendo que eu assumi que acessei o prontuário do Antônio Wong, e o relatório da própria TI da empresa não mostra nenhum acesso meu ao prontuário. Essa CPI provou que o presidente Jair Messias Bolsonaro virou um fator de risco para o povo brasileiro. E ele o fez aglomerando, dizendo que era uma gripezinha, interferindo na atuação de prefeitos e governadores que tentaram adotar medidas restritivas, vetando o uso de máscaras. O que é o efeito Bolsonaro? Onde mais pessoas apoiavam ou acreditavam no presidente Jair Messias Bolsonaro, mais pessoas se infectavam e mais pessoas morriam. Presidente que negou a vacina, presidente que deixou de vacinar milhares de brasileiros antes de iniciar a segunda onda. Então é impensável que este presidente não figure num relatório desta CPI como praticante de crime contra a humanidade. Voltando ao assunto principal, que é a reportagem do 247 sobre o depoimento à CPI da Covid na quinta-feira, dia 7, do senhor Tadeu Frederico Andrade, paciente da Prevent Senior, que podemos chamá-lo também de sobrevivente de uma trama macabra, afirmou que a operadora enviou o kit Covid a ele por motoboy após uma teleconsulta. De acordo com o depoente, uma doutora identificada como Daniela de Aguiar alistou o prontuário dele, alterou o prontuário dele. Ele também disse que estava com Covid quando fez um teste PCR, RT e pneumonia bacteriana. Já avançado, PCR-T é um exame para detectando o material genético do vírus. A operadora de saúde ocultou mortes de pacientes com a doença durante o estudo para testar a eficácia da hidroxicloroquina associada à azitromicina. Fui imediatamente internado e entubado este período há cerca de 30 dias. E uma de minhas filhas, Daniela de Aguiar Moreira da Silva, comunicando que eu passaria a ter cuidados paliativos, afirmou. Seria ministrado em mim uma bomba de morfina e todos os equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados. Inclusive, se tivesse parada cardíaca, tinha a recomendação de não fazer reanimação. Felizmente, minha filha não concordou, completou. E o depoente afirmou, se tivesse atendimento pronto, imediato, no primeiro dia, talvez a pneumonia tivesse sido combatida mais eficientemente. Segundo o depoente, a doutora inseriu no prontuário dele
o início dos cuidados paliativos sem autorização da família e recomendada que não se faça mais hemodiálise, não ministrassem mais hemodiálise e não ministrassem mais antibióticos e nem fossem feitas manobras de ressuscitação e que ministrasse a bomba de morfina. A deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL Rio Grande do Sul, em publicação no Twitter sobre a declaração do médico colegiado, onde estava a fiscalização do CFM, diante de tantas escrachadas irregularidades, perguntou: escabroso, afirmou a parlamentar. O que eu digo é que a Prevent Senior, e não foi só ela, mas outras empresas do ramo também fizeram o mesmo e faziam até porque sabiam que não iriam ser importunadas, pois estavam alinhadas ao governo de Jair Bolsonaro em favor do genocídio. Randolfo chora. O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfo Rodrigues, rede AP, chorou durante o depoimento de Tadeu, o que foi percebido pelo senador Otto Alencar. Eu vi que a Vossa Excelência estava com os olhos lacrimejando de emoção. Emocionou a todos nós. Não dá para se emocionar, não dá para se emocionar com alguém que se recuperou do corredor da morte. O depoimento é devastador, disse Randolfo. Isso não é medicina, é uma das páginas mais tristes da história nacional. Não tem como esse pessoal passar impune. Quero agradecer a todos que estão acompanhando o meu canal. Peço que compartilhe os vídeos com outras pessoas e me ajude a divulgação desse canal. Por favor, deixe também o seu comentário e até o próximo vídeo.